Você já sentiu como se estivesse funcionando por fora, mas quebrado por dentro? Como se a vida continuasse, as pessoas te vissem sorrindo, trabalhando, seguindo, mas, em algum lugar silencioso do coração, existisse uma ferida que nunca fechou de verdade. Talvez ninguém perceba, talvez você mesmo quase não fale sobre isso, mas ela aparece nos momentos de silêncio, na forma de cansaço emocional, de peso no peito, de uma tristeza que não tem nome. E o mais difícil é quando você tenta ser forte, tenta seguir em frente, mas percebe que algumas dores não desaparecem apenas com o tempo. Talvez você esteja carregando palavras que te feriram, rejeições que marcaram, perdas que nunca foram totalmente processadas, feridas que não sangram por fora, mas que moldam reações, relacionamentos e até a forma como você se enxerga. E no fundo, existe essa pergunta que quase ninguém verbaliza. Será que Deus realmente se importa com esse tipo de dor? Será que Ele cura só o corpo? Ou também o coração quebrantado, o emocional cansado, a alma machucada? Porque existe um tipo de sofrimento que não aparece em exames, mas que pesa todos os dias. Um tipo de ferida que não se resolve com conselhos rápidos, frases prontas ou força de vontade. E é exatamente aí que algo começa a se mover quando a palavra diz que Deus não ignora o coração ferido, que Ele vê, toca e trata aquilo que ninguém mais consegue alcançar. E antes de falar de cura, é preciso entender o que esse cuidado de Deus realmente significa. E é isso que começa a se revelar agora. Talvez o que mais confunda quando falamos de cura emocional é a ideia de que ela acontece quando a dor some por completo. A gente cresce acreditando que ser curado é não sentir mais nada, é esquecer o que aconteceu, é não ser mais afetado pelo passado. Mas essa expectativa, sem perceber, acaba criando ainda mais frustração, porque o coração tenta se consertar e falha. E então vem a culpa. Se Deus cura, por que ainda dói? Só que a verdade bíblica é bem diferente, e à primeira vista até contra-intuitiva. Deus não começa a cura emocional apagando a dor. Ele começa revelando o sentido dela. Salmos 147:3 não diz que ele ignora os corações quebrantados, nem que ele exige que estejam fortes primeiro. Diz que ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Ou seja, o ponto de partida da cura não é a força, é a quebra. Não é o controle, é a entrega. Não é fingir que está tudo bem. É permitir que Deus entre exatamente no lugar que você costuma esconder. Muita gente tenta correr da dor, achando que isso é fé, quando, na verdade, fé é levar a dor para o lugar certo. Porque feridas emocionais não tratadas não desaparecem. Elas apenas mudam de forma. Viram reações exageradas, distanciamento, medo de se abrir, dificuldade de confiar, cansaço constante, e o coração vai se adaptando à dor como se ela fosse parte da identidade. Só que Deus não chama você de ferido, Ele chama de filho. E filhos não precisam provar nada para serem cuidados. Existe uma liberdade profunda quando você entende que Deus não se assusta com o que ainda dói em você. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele não pede pressa, não cobra performance espiritual, não exige palavras certas. Ele trata feridas como quem trata algo vivo, sensível, precioso. E muitas vezes a cura começa no momento em que você para de lutar contra a própria fragilidade e permite que Deus a toque com cuidado. Talvez hoje você ainda esteja esperando sentir alívio total para acreditar que algo está acontecendo. Mas às vezes o primeiro sinal de cura não é o alívio, é a permissão. Permissão para sentir, para chorar, para reconhecer, para não se esconder mais. Porque quando o coração para de se defender, ele começa a se abrir. E quando ele se abre, algo muito mais profundo começa a se mover, de um jeito que vai ficando cada vez mais claro à medida que a caminhada avança. Imagina uma casa antiga que sofreu um terremoto silencioso.
Por fora, as paredes ainda estão de pé. Quem passa na rua talvez nem perceba nada de errado. Mas por dentro, algumas colunas ficaram trincadas, certas vigas enfraqueceram e pequenos rachados começaram a surgir onde antes parecia firme. É assim que muitas feridas emocionais funcionam. Elas não gritam, elas não aparecem para todo mundo. Elas apenas sustentam o peso do dia a dia até que em algum momento algo começa a ceder. Muita gente tenta reformar essa casa emocional apenas pintando as paredes. Disfarça com sorrisos, com frases prontas, com espiritualidade apressada. Mas Deus não trabalha com maquiagem emocional. Ele trabalha com estrutura. Salmos 147:3 fala de tratar feridas, e tratar não é esconder, é acessar o ponto exato onde a rachadura começou. Porque uma casa não cai pelo vento forte, ela cai pelo dano que já estava ali e nunca foi cuidado. Agora, imagina o contrário. Um construtor experiente entra nessa casa e não começa quebrando tudo, nem criticando o que está frágil. Ele toca nas paredes, escuta os estalos, observa com atenção. Ele sabe exatamente onde apoiar, onde reforçar, onde sustentar antes de qualquer mudança visível acontecer. Deus age assim com o coração. Ele não chega exigindo força, nem cobrando estabilidade emocional. Ele chega com cuidado, sabendo que ali dentro existem memórias, medos e dores que ainda sustentam muito peso. Essa imagem fica porque revela algo profundo. Cura emocional não é demolição, é restauração interna. Não é apagar o que aconteceu, é fortalecer o que ficou vulnerável. E muitas vezes, enquanto você acha que nada está mudando, Deus já está reforçando lugares que você nem sabia que estavam feridos. É por isso que o processo parece silencioso. É por isso que a transformação começa sem espetáculo. Porque primeiro, Ele cuida da base, para que aquilo que está sendo reconstruído possa finalmente permanecer de pé. Talvez hoje você se identifique com essa casa. Funciona por fora, mas carrega marcas por dentro. Essa metáfora não é para te expor, é para te lembrar que Deus não se afasta das rachaduras. Ele entra nelas com precisão e amor. E quando você permite esse cuidado interno, algo começa a se reorganizar de forma tão sutil que, aos poucos, você percebe que já não carrega o mesmo peso, preparando o coração para a próxima troca que está prestes a acontecer. Talvez o momento mais delicado da cura emocional seja exatamente esse em que você ainda sente a dor. Mas começa a perceber que algo está mudando por dentro. No início, quase toda oração nasce como pedido. Deus, me cura. Deus, tira essa dor. Deus, resolve isso dentro de mim. E não há nada de errado nisso. O problema é quando o coração permanece apenas no pedido e nunca chega ao descanso. Porque pedir o tempo todo, sem experimentar paz, cansa a alma. A grande troca acontece quando você percebe que Deus não quer apenas responder ao que você pede, mas transformar o lugar de onde você pede. Existe uma diferença profunda entre orar a partir da ferida e orar a partir da confiança. No começo, a oração vem carregada de urgência, de medo, de lembranças que ainda doem. Mas aos poucos, quando você permite que Deus trate o coração quebrantado, o pedido começa a se suavizar. A voz interna já não grita tanto. O corpo já não reage com a mesma tensão. E mesmo que a ferida ainda esteja em processo, a paz começa a ocupar um espaço real. É aqui que Salmos 147:3 ganha vida prática. Ele cura. E ele trata. Curar fala do resultado. Tratar fala do caminho. E enquanto Deus trata, Ele troca o peso da dor pela leveza da presença. Você ainda lembra do que aconteceu, mas já não vive refém disso. Você ainda sabe onde foi ferido, mas já não sangra da mesma forma. Essa troca não é imediata, mas é perceptível. Algo dentro de você começa a respirar.
Talvez você tenha chegado até aqui cansado de pedir, cansado de lutar por dentro, cansado de tentar ser forte. E o convite agora não é para pedir mais alto, nem para insistir com mais força. O convite é para descansar no cuidado, porque a paz que Deus oferece não depende da ferida estar totalmente fechada. Ela depende de você permitir que Ele esteja presente enquanto a cura acontece. E quando essa paz começa a se instalar, ela cria espaço para algo ainda mais profundo, algo que conecta a palavra diretamente à sua vida real, de um jeito que você talvez nunca tenha percebido antes. Existe uma cena na Bíblia que traduz com muita fidelidade o que acontece dentro de quem carrega feridas emocionais há anos, mesmo tentando seguir em frente. É quando Jesus encontra um homem que estava doente havia muito tempo e faz uma pergunta que, à primeira vista, parece estranha. Você quer ser curado? Não é porque Jesus não sabia da dor dele, mas porque a ferida, quando permanece por muito tempo, acaba moldando a identidade da pessoa. Aquela dor já fazia parte da rotina, das expectativas, das defesas emocionais. E às vezes, o coração se acostuma tanto à ferida que tem medo do que vem depois da cura. Isso acontece hoje com muita gente. A ferida interna vira um lugar conhecido. A pessoa aprende a viver com a mágoa, com o trauma, com a rejeição, com a perda. Ela ora, mas ora sem esperar muito. Crê, mas com o coração protegido. Porque ser curado não é só deixar de doer, é permitir que Deus mexa em estruturas internas que foram construídas para sobreviver à dor. E isso assusta. Curar não é apagar o passado, é ressignificar o presente. Quando a Bíblia diz que Deus cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas, ela está falando exatamente desse processo. Tratar não é imediato. Tratar é íntimo. Tratar é Deus entrando em lugares que você talvez nunca deixou ninguém tocar. É Ele mostrando que aquilo que te quebrou não define quem você é, que a rejeição não é sua identidade, que a perda não é seu fim, que a dor não é sua casa permanente. E o mais bonito dessa cena é que Jesus não força a cura. Ele convida, ele pergunta, ele respeita o tempo do coração. E isso muda tudo, porque mostra que a cura emocional acontece quando a pessoa percebe que pode confiar novamente, não em si mesma, não nas circunstâncias, mas no cuidado de Deus, que se aproxima sem violência, sem pressa, sem julgamento. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, não mais no desespero inicial, mas naquele lugar silencioso, onde a dor ainda existe, porém já não governa tudo. E é nesse espaço que a palavra deixa de ser só texto e começa a tocar a vida real, preparando o coração para um movimento ainda mais profundo. Um movimento que quebra crenças antigas e abre espaço para uma forma mais simples, mais verdadeira e mais leve de se relacionar com Deus no processo de cura. Talvez uma das crenças mais profundas e mais silenciosas que atrapalham a cura emocional seja a ideia de que para Deus agir, a oração precisa ser perfeita. Como se fosse necessário encontrar as palavras certas, o tom certo, o momento certo, o nível certo de fé. E quando a pessoa está ferida por dentro, cansada, emocionalmente exausta, essa crença pesa ainda mais, porque o coração até quer orar, mas a mente pensa, eu nem sei o que dizer, minha fé está fraca, minha oração não deve estar sendo suficiente. Só que essa lógica não vem da Bíblia. Jesus nunca ensinou uma oração complicada para quem estava machucado. Pelo contrário, ele sempre se aproximou de pessoas que mal conseguiam falar, pessoas que só choravam, pessoas que só tocavam, pessoas que só suspiravam. E Deus respondia, porque a oração que cura não nasce da força das palavras, nasce da verdade do coração. A ferida emocional costuma fazer a pessoa se calar diante de Deus, não por rebeldia, mas por vergonha, por confusão, por medo de tocar de novo no que dói. E aí surge a crença falsa de que é preciso estar bem para orar. Mas o Salmo diz exatamente o oposto. Deus cura os de coração quebrantado.
Não os organizados, não os fortes, não os que já resolveram tudo, os quebrantados. Existe uma simplicidade libertadora nisso. Você não precisa explicar sua dor com detalhes. Deus já conhece. Você não precisa justificar porque ainda dói. Ele já sabe. Você não precisa convencer Deus de que merece cura. Ele já decidiu cuidar. Às vezes, a oração mais poderosa é um Pai, eu estou cansado. Ou Deus, eu não consigo lidar com isso sozinho. Ou até o silêncio entregue, quando as palavras não vêm. Quando a pessoa entende isso, algo se solta por dentro. A oração deixa de ser performance e vira abrigo. Deixa de ser cobrança e vira descanso. E a cura emocional começa a fluir justamente aí. Não quando a dor some de repente, mas quando o coração para de lutar sozinho contra ela. A simplicidade da oração cria espaço para a presença de Deus. E a presença de Deus começa a tratar aquilo que nenhuma explicação humana consegue alcançar. Talvez você tenha passado tempo demais tentando orar do jeito certo, quando Deus só estava esperando que você orasse do jeito verdadeiro. E é a partir dessa simplicidade, sem máscaras, sem fórmulas, sem exigências, que algo novo começa a se mover. Porque agora, a conversa deixa de ser sobre como falar com Deus e passa a ser sobre permitir que Ele se aproxime exatamente onde a ferida ainda existe. Agora, se você puder, desacelera um pouco e permanece aqui comigo. Não precisa mudar nada em você antes de orar. Não precisa organizar sentimentos, nem esconder pensamentos. A gente vai falar com Deus do jeito que está, porque a cura emocional começa quando o coração para de se defender e simplesmente se apresenta. Eu vou conduzir essa oração e em alguns momentos vou te convidar a repetir, em voz baixa ou só por dentro, como quem responde a um abraço e não a uma cobrança. Pai, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou agora, com feridas que ainda doem, com lembranças que voltam sem avisar, com sentimentos confusos que às vezes eu não consigo explicar. Eu não quero fingir força, eu quero trazer a verdade. Se puder, repete comigo. Pai, eu estou aqui. Senhor, Tu conheces cada parte da minha história. Tu viste aquilo que me marcou, o que me feriu, o que ficou guardado no silêncio porque doía demais falar. Eu confesso que algumas feridas ainda controlam minhas reações, meus medos, meus relacionamentos. Hoje eu não quero mais carregar isso sozinho. Repete comigo. Eu entrego minhas feridas a Ti. Jesus, Tua palavra diz que o Senhor cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Então eu me permito ser esse coração agora, quebrantado, aberto, cansado de lutar. Eu não sei como me curar, mas eu confio que o Senhor sabe. Repete com calma. Jesus, cuida do meu coração. Espírito Santo, visita agora os lugares onde a dor ficou escondida, onde houve rejeição, abandono, culpa, medo, traumas emocionais que ainda influenciam minhas escolhas. Eu não quero mais sobreviver no modo defesa, eu quero viver em paz. Se fizer sentido, repete. Espírito Santo, toca onde dói. Pai, eu libero diante de Ti aquilo que ainda pesa. Pessoas, situações, palavras que me machucaram e que eu revivo por dentro sem perceber. Eu escolho não alimentar mais essas feridas. Eu escolho abrir espaço para a Tua cura. Repete, eu libero o passado nas Tuas mãos. Jesus, eu recebo agora o Teu cuidado. Não como algo distante, mas como presença que envolve, que sustenta, que trata com paciência. Eu recebo cura emocional no meu tempo, do Teu jeito, com a Tua graça. Repete com fé. Eu recebo a Tua cura. Pai, ensina meu coração a descansar em Ti, a não se fechar, a não se endurecer, a não se proteger o tempo todo. Eu entrego minha dor e recebo Tua paz. Eu entrego minhas feridas e recebo Teu amor. Repete suavemente. Eu descanso em Ti. Permanece mais um pouco nesse lugar. Não tenha pressa de sair. Porque quando a oração deixa de ser esforço e vira encontro, algo começa a se mover de forma silenciosa, profunda e real.
A cura emocional não acontece como um choque, mas como um processo que começa agora, nesse espaço onde você parou de lutar e permitiu que Deus cuidasse. E é a partir daqui que algo novo começa a se construir dentro de você. Agora, a partir desse lugar de entrega, a gente muda o tom por dentro. Não é mais só pedido, é posicionamento. Não é mais só choro, é declaração. Porque existe um momento em que o coração, mesmo ainda em processo de cura emocional, escolhe alinhar a voz com a verdade de Deus. E quando você declara, algo se firma dentro de você, mesmo que as emoções ainda estejam se ajustando. Então, se puder, acompanha essas palavras comigo, como quem concorda com o céu e não com a dor. Você não precisa gritar, nem provar nada. Apenas permita que essas declarações encontrem espaço aí dentro. Eu declaro que você não é definido pelas feridas que sofreu, mas pelo cuidado que Deus está liberando agora. Eu declaro que aquilo que te quebrou não vai te governar para sempre. Eu declaro que o amor de Deus está entrando exatamente nos lugares onde você aprendeu a se fechar para sobreviver. Eu declaro que a cura emocional está em movimento, mesmo quando você não consegue perceber. Que Deus está tratando suas feridas com paciência, sem pressa, sem cobrança, respeitando o seu tempo. Eu declaro que o passado não tem mais autoridade sobre suas reações, seus relacionamentos e suas decisões. Que aquilo que antes disparava medo, agora começa, pouco a pouco, a perder força. Eu declaro que seu coração está sendo restaurado, que a rigidez está cedendo lugar à sensibilidade e a defesa constante está dando espaço para a paz. Eu declaro que você não precisa mais viver em alerta emocional, esperando ser ferido de novo. O Senhor está te ensinando a amar sem se perder, a confiar sem se anular, a sentir sem se afogar na dor. Eu declaro que Salmos 147:3 não é só uma promessa distante, é uma realidade em construção na sua vida. Deus está curando o coração quebrantado e tratando cada ferida com intenção, com propósito, com cuidado profundo. Eu declaro que você não vai carregar para o futuro as dores que pertencem ao passado. Que aquilo que foi trauma começa a se transformar em testemunho, mesmo que ainda esteja no começo do processo. E enquanto você declara, algo se fortalece, a fé se alinha, a esperança encontra chão. Porque declarar não é negar a dor, é escolher que ela não terá a última palavra. E é exatamente a partir desse posicionamento interno que a cura começa a se manifestar também no cotidiano, nas reações pequenas, nas escolhas simples, na forma como você se trata. E isso nos leva, naturalmente, para o próximo passo dessa caminhada. Agora que algo já começou a se alinhar por dentro, a cura emocional precisa encontrar espaço no dia a dia real, nos momentos simples, onde as feridas costumam se manifestar sem aviso. Porque não é só nas grandes crises que o coração dói. Muitas vezes é no detalhe, no comentário que ativa uma memória, no silêncio que parece rejeição, na cobrança interna que surge quando você erra de novo. E é exatamente aí que pequenos hábitos espirituais fazem toda a diferença, não como obrigação, mas como cuidado contínuo com aquilo que Deus está restaurando. Talvez o primeiro micro-hábito seja aprender a pausar antes de reagir. Quando algo tocar numa ferida antiga, em vez de responder no impulso, você respira fundo e reconhece internamente. Isso é uma área em cura. Esse simples reconhecimento já muda tudo, porque tira você do automático e te coloca num lugar de consciência e compaixão consigo mesmo. A cura emocional começa quando você para de se atacar por sentir e passa a se tratar com a mesma paciência que Deus está tendo com você. Outro hábito poderoso é transformar lembranças dolorosas em conversa com Deus, não em ruminação silenciosa. Quando o passado aparecer, você não empurra, mas também não se afunda. Você diz, em poucas palavras, Senhor, isso ainda dói, mas eu te entrego de novo. Essa entrega repetida não é sinal de fraqueza, é sinal de processo.
Feridas profundas raramente fecham de uma vez. Elas cicatrizam em camadas, e cada entrega é uma camada sendo tratada. Também é importante criar um pequeno espaço diário de alinhamento emocional, mesmo que sejam 2 ou 3 minutos. Um momento para perguntar a si mesmo como está meu coração hoje. Não para se julgar, mas para se ouvir. Muitas feridas internas permanecem abertas porque nunca são escutadas com honestidade. Quando você se permite ouvir, o Espírito Santo começa a mostrar ajustes sutis, pensamentos que precisam ser substituídos, limites que precisam ser respeitados, descansos que precisam ser permitidos. E talvez um dos hábitos mais transformadores seja aprender a não exigir de si mesmo uma cura instantânea. Deus trabalha em processo e você também pode. Quando você erra, se fecha ou reage de forma que não gostaria, em vez de se condenar, você volta ao lugar de entrega. Deus continua tratando. Isso mantém o coração maleável, e um coração maleável é um terreno fértil para a restauração que Salmos 147:3 promete. Esses pequenos movimentos diários vão criando um ambiente interno, onde a cura deixa de ser apenas um momento de oração e passa a se tornar um caminho vivido. E aos poucos, você percebe que algo mudou. Você reage diferente, se cobra menos, se entende mais, confia com mais segurança. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais sozinho no processo. E é exatamente a partir desse lugar de prática viva que a caminhada ganha um novo tom, que envolve não só você, mas também quem caminha ao seu redor. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, alguma parte tenha tocado mais fundo do que você esperava. Talvez uma frase tenha acendido uma lembrança, uma emoção, uma ferida que você costuma esconder até de si mesmo. E se isso aconteceu, saiba que você não é o único. Cura emocional não é um caminho solitário, mesmo quando parece silencioso. Existe algo muito poderoso quando a gente decide não caminhar sozinho, não carregar tudo em segredo, não fingir que está tudo bem o tempo todo. Se fizer sentido para você, eu quero te convidar a dar um passo simples agora. Não é exposição, não é obrigação, é posicionamento do coração. Escreve nos comentários uma frase curta, como quem faz uma entrega pública e gentil. Deus está curando meu coração. Não para provar nada a ninguém, mas para lembrar a si mesmo que você está em processo e que esse processo tem direção. Quando você escreve, algo se alinha por dentro. A palavra sai do pensamento e ganha espaço na realidade. Se quiser, você também pode compartilhar, em poucas palavras, qual área do seu coração você sente que Deus está tratando neste momento. Pode ser algo do passado, uma dor recorrente, um trauma silencioso, uma insegurança antiga. Não precisa explicar tudo. Às vezes, só dar nome já é parte da cura. Outras pessoas vão ler, vão se identificar, e esse ambiente de fé compartilhada vai se formando, onde a vergonha perde força e a esperança começa a circular. E se esse tipo de oração, esse cuidado com as feridas internas, essa caminhada de restauração emocional está falando com você, ficar por aqui é uma forma de continuar esse processo junto. Cada vídeo é pensado para te ajudar a viver Salmos 147:3 de forma real, prática, sem máscaras, respeitando o tempo da alma e o jeito cuidadoso com que Deus trabalha. Algo ainda está se desenrolando, e esse não é um caminho que termina aqui. É um caminho que se aprofunda, passo a passo, coração a coração.